Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês sabem, a única possibilidade de vocês estarem me vendo nesse vídeo é o fato de que a gente não tem aula presencial por conta do coronavírus. Então, eu resolvi gravar uma videoaula. Não vai ser a mesma coisa que uma aula presencial, mas ela vai ajudar a gente a seguir os nossos estudos de sociologia. Como vocês sabem, eu já estava desenvolvendo as ideias das aulas naquele sistema que a gente sempre faz, né? A aula explicativa junto com o slide que eu vou passando e que depois eu encaminho para vocês como forma de estudar. Então, vocês têm a disponibilidade de baixar o slide na plataforma e de acompanhar essa videoaula que eu vou gravar para vocês sobre o nosso tema. Então, eu vou gravar uma videoaula como se estivesse começando do início. Então, quem não prestou atenção nas primeiras aulas de sociologia vai ter uma chance agora. Bom, como vocês sabem, a gente tem quatro grandes autores na sociologia e eu falei para vocês que durante os 6 semestres a gente ia percorrer esses autores. Então, a gente trabalhou no primeiro semestre o Augusto Comte e o positivismo. Lembram-se, o método matemático, o erro da sociologia enquanto ciência, então o positivismo do Augusto Comte. E a gente também já trabalhou o segundo grande sociólogo, que foi o Émile Durkheim, no qual a gente estudou o fato social e o suicídio. Lembra o fato social, a generalidade, a exterioridade, a coercitividade, enfim. E aí nós chegamos no nosso terceiro grande autor, que é o Karl Marx, agora no terceiro período, que é a sociologia do trabalho. E no sexto período a gente vai estudar o Max Weber, que é o nosso quarto grande sociólogo. Mas vamos ao nosso sociólogo do semestre, que é o Karl Marx, o tão polêmico Marx, né? Pelo início, vamos falar um pouco sobre a formação do Marx. Então, como eu já falei para vocês, goste ou não goste, a gente pode fazer crítica, existe muita gente que é crítico ao Marx em vários aspectos, mas o fato é que o Marx é um clássico da sociologia, é um clássico da economia e é um clássico do pensamento mundial. Entre os livros clássicos do Marx, né, está O Capital, que é um livro onde ele destrincha o capitalismo. Então, toda a crítica do capitalismo que se faz ainda até hoje é uma crítica que tem essa participação, tem esse viés marxista. E o mais legal do Marx é que ele ficou conhecido não só em uma área do conhecimento, né? O Marx é conhecido como economista, como sociólogo, como filósofo. Então, veja, ele tem obras em três grandes áreas e que são importantes e essenciais para explicar, por exemplo, o capitalismo nas três grandes áreas ou mais. Então, um sociólogo, um filósofo, um antropólogo, um cientista político, um historiador, um geógrafo, ele precisa pelo menos ter noções básicas da obra O Capital e do pensamento do Marx, aquilo que a gente chama de marxista, para poder fazer uma compreensão do mundo capitalista. O Marx é um grande autor exatamente por isso. Então, o Marx ele nasce na Alemanha, mas ele morre na Inglaterra, e ele morre na Inglaterra da Revolução Industrial. Então, o capitalismo que o Marx observou é o capitalismo da primeira Revolução Industrial. O Marx, em nenhum momento, conheceu o capitalismo financeiro, global, consumista, tal qual a gente vivia. Mas é meio possível dizer que ele preveu, ele pressupôs que o desenvolvimento do capitalismo poderia gerar, né, um estado próximo desse consumismo exagerado que a gente vive hoje. É o que a gente chama de marxismo, que na verdade é um conjunto de ideias políticas e filosóficas, né, que tinha como centro as ideias marxistas, a derrubada da classe dominante através de uma revolução do proletariado. O proletariado são os trabalhadores. Então, o Marx localizava na sociedade capitalista a necessidade de transformação. Então, ele dizia que, olha, o capitalismo é um sistema muito injusto, muito desigual, né? Ele cria níveis de desigualdade muito grandes. Então, o funcionamento do capitalismo exige ricos e pobres, padrões e empregados. Então, para que alguns tenham muito acumulação de capital, provoca a necessidade de que outros não tenham nada, ou seja, restrição do capital. Então, é um sistema de crítica ao capitalismo e à livre empresa. E aí, ele é o autor da teoria, né, comunista. Aquela teoria que a gente tem medo, mas que ninguém nunca leu. E o mais engraçado é imaginar que o Marx diz, né, e deixa bem claro que o comunismo é uma etapa final. Então, qualquer país que quiser ser comunista teria que antes passar por uma transição de um Estado socialista e aí então se tornaria, depois de muito tempo de um Estado socialista, teria condições de transitar a um Estado comunista.
o que no mundo não aconteceu. Então, quando as pessoas dizem, por exemplo, que a China é comunista, eu vou repetir de novo para vocês, meus alunos queridos, por favor, a China não é um país comunista. A China é um país governado pelo Partido Comunista. Então, o comunismo apropriado pelos partidos e transformado em política partidária é uma coisa. O comunismo, enquanto ideia, enquanto proposição de uma sociedade diferente do capitalismo, é outra. Não são as mesmas coisas. Então, talvez o país que mais se aproximasse da ideia de possibilidade de chegar a um Estado comunista, tal qual Marx disse, fosse Cuba, que fez uma revolução do proletariado, ou seja, os trabalhadores cubanos tomaram a mão tomaram o poder junto com os guerrilheiros, né, a turma do Fidel Castro, do Che Guevara, o Camilo Cienfuegos, enfim, a história da Revolução Cubana, né, os trabalhadores ruralistas, né, os rurais, né, trabalhadores analfabetos que vão sendo alfabetizados pela Revolução, né, tomam o poder, o governo foge, Fulgêncio Batista, né, que era o ditador cubano, foge da ilha e o controle do Estado fica na mão dos trabalhadores e aí se institui um Estado socialista. Beleza. Né? Cuba fez o primeiro passo da transição do Estado capitalista para um Estado socialista, para então, depois de anos, talvez precisasse transitar para um Estado comunista. Veja, 50 anos depois da Revolução, Cuba está voltando para o capitalismo, né? Está reabrindo as relações com os Estados Unidos e reabrindo uma ideia de um socialismo menos fechado, um regime menos. Então, veja, Cuba nem chegou perto do Estado comunista. Né? 50 anos, 50 e poucos anos de revolução, o Fidel morreu, o Raul aceitou, vão fazer eleições democráticas e, por fim, se aproximam de um retorno ao modelo capitalista. É óbvio que depois de 50 anos de impacto de Revolução Cubana, o modelo capitalista de Cuba talvez seja um modelo mais humanista, mais solidário, menos egoísta, consumista e centrado no consumo como o nosso. Mas vai ser o Estado capitalista. Então, a verdade é que a disputa ideológica entre estados comunista e capitalista, tal como se colocou na Segunda Guerra, quem ganhou o capitalismo, isso está bem evidente. Então não há preocupação com as ideias de derrubar, ou só o medo de derrubar o capitalismo, que essa é a ideia do marxismo, que propõe isso. Bom, aí a gente vai para o slide seguinte, que é o do materialismo histórico. Então, veja, o Marx ele fica importante na sociologia porque ele cria um método, o método materialista, né? O materialismo histórico. Então, quando você ouve falar de materialismo histórico dialético, e aí isso eu vou explicar depois, a dialética, você está escutando falar do Marx. Então, o Marx é o responsável por criar o materialismo histórico dialético. Né? E o materialismo histórico dialético é um método de análise, um modo de compreender ou de analisar a sociedade sociologicamente, um método sociológico. Então, vocês lembram que o Comte cometeu o erro do método, ou seja, ele queria aplicar o método matemático para a compreensão da ciência sociológica. Não funciona. Sociologia não é matemática, então a gente não tem resultados exatos, a gente não produz fórmulas e leis gerais. Compreendem? Então, eu falei para vocês que o erro do Conte proporcionou que a gente criasse outros métodos, e aí a gente hoje tem sim métodos diversos, e esse é um dos métodos de análise da sociedade. Então, como a gente está tratando do Marx, ele fica muito famoso por esse tal materialismo histórico dialético. A primeira coisa que eu preciso falar é que o materialismo histórico, tanto o materialismo histórico quanto a dialética, é uma resposta à relação que ele tem com um outro pensador chamado Hegel, o filósofo. Né? O Marx, durante muito tempo, foi discípulo de Hegel. Então, quando ele era conhecido como o jovem Marx, esse jovem Marx era discípulo do Hegel, ou seja, que era um pensador muito famoso pelo seu grande livro, A Fenomenologia do Espírito, assim, um dos grandes filósofos alemães. E, a princípio, o Marx era adepto ao idealismo e era adepto do Hegel, né, dessa teoria hegeliana do idealismo. Né? Ele era um idealista, aquele que a gente conhece como o filósofo, o jovem Marx, não o Marx do Capital, da luta de classes, do materialismo, disso que a gente vai estudar. O jovem Marx ele é idealista, ele é adepto ao Hegel. Mais tarde, o Marx vai romper com o Hegel e aí vai dar abertura a essa corrente inteira que chama-se materialismo histórico. Então, ele rompe com o idealismo e cria o materialismo. Aí eu explico isso para vocês de uma forma simples, né? Bem simplória, não é isso, né? É uma forma didática de explicar para que a gente possa entender. Mas o idealismo vem das ideias, é aquilo que está no campo das ideias. E o materialismo é aquilo que é material, né? O que é material? Aquilo que se pode tocar, se pode ver, se pode pegar. Costumo dizer para vocês, por exemplo, sobre o crime, né? Para que eu possa condenar alguém por um crime,
Então, se tiver um júri, o juiz vai te dizer, olha, eu quero provas materiais, eu preciso de um telefonema, eu preciso de uma carta, eu preciso de uma mensagem de celular, eu preciso de uma testemunha que tenha que materialize, que diga que aquilo não é só uma ideia, que você não está criando aqui para mim e que eu vou depositar minhas esperanças numa convicção, numa ideia, mas sim algo que seja material, que se possa provar. Então, a materialidade é um oposto ao idealismo. Então, eu costumo usar a ideia do filósofo e a ideia do sociólogo. Os filósofos estão sempre no mundo das ideias, são muito idealistas. Então, ele pensa a educação ideal, a escola ideal, né? A liberdade, o ideal de escola, o ideal de educação, como funcionaria no plano ideal. Então, a filosofia pode trabalhar só no campo das ideias, né? Ela não tem nenhuma necessidade, até por ser o exercício do pensamento, de exercer, né, uma função na praxis, mas ela deve, ela pode. Se você pensa, você tem que agir sobre aquilo que você pensa. A sociologia não, né? Ou essa ideia materialista, ou seja, é abandonar um pouco as ideias e pensar o material. Não adianta eu ficar pensando qual que é a escola ideal. Tudo bem, eu posso e eu devo pensar, a escola ideal é essa, mas eu olho, a escola ideal é essa, e a escola que eu tenho de verdade é essa aqui. Então, a material, a de verdade, ó, a escola que eu queria era essa, com esses recursos, com uma quadra coberta, com isso, com aquilo, aquilo. Bom, a escola que eu não tem quadra coberta, ela não tem esses recursos que eu quero, né? A materialidade, a verdade é essa. Quanto falta para mim chegar ao ideal e o que eu preciso fazer para sair daqui e chegar aqui, deixar tudo no mesmo lugar, ou seja, fazer esse transplante, né? Fazer essa transformação social. A ideia da materialidade. E aí o Marx vai dizer que a materialidade ele vem da história, né? E isso está num livro dele que chama-se A Ideologia Alemã. Nesse livro da ideologia alemã, e é isso que eu coloquei no segundo slide para você, uma citação direta do livro, eu vou ler ela aqui e aí vou explicar a vocês, como já havia explicado para a maioria das turmas do terceiro período. Então, o Marx começa a citação dizendo o seguinte, palavras do autor. Conhecemos apenas uma única ciência, a ciência da história. A história, considerada segundo dois aspectos, pode ser dividida em história da natureza e história da humanidade. Ambos os aspectos, entretanto, não devem ser separados. Enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens condicionam-se mutuamente, né? Então, veja, aí o Marx faz uma definição do que é o materialismo histórico. Então, ele começa primeiro, né? Por que materialismo? Então, materialismo, isso de matéria e histórico. É a história que dá matéria, ou seja, eu preciso da história para compreender minha vida, né? Eu sempre disse para vocês que, para que eu entenda porque o Brasil é um país racista, eu preciso entender da história do Brasil. É só entendendo que o Brasil foi um país escravocrata que eu vou conseguir explicar que o Brasil é um país racista. Vocês compreendem? É exatamente desse forma. Então, a materialidade do racismo ela é histórica, né? Então, se materializa historicamente um modo de relação entre brancos e pretos que, mesmo com o fim da escravidão, com a política escravocrata, ainda acontece no Brasil contemporâneo, acontece nos Estados Unidos também, foi uma sociedade escravocrata, acontece também em outra escala na África do Sul, também foi uma sociedade escravocrata e assim sucessivamente. Então ele começa de cara dizendo que conhecemos apenas uma única ciência, a ciência da história. Então ele diz que a ciência é essencial para a compreensão da vida, das coisas, daquilo que é humano é a história. Não se pode caminhar sem história. Então ele, né, ele exagera, faz uma hipérbole, ele é uma única ciência, a ciência da história. E aí ele vai dizer que a história pode ser considerada segundo dois aspectos, né? Dividida em história da natureza e história da humanidade. E aí eu acho legal a gente pensar sobre isso, né? Eu já falei para vocês que a história da natureza é anterior à história da humanidade. Então veja, né? A história do planeta Terra tem 4,78 bilhões de anos, segundo a nossa contagem. A história da humanidade tem, segundo os cristãos, 2020 anos depois de Cristo, vai ter uns 5.000 anos, né? Os chineses estão no ano 5.000, tá? Vamos supor que a contagem da nossa civilização humana, né, da nossa experiência humana, a gente tem 10.000 anos de existência no planeta Terra. O que são 10.000 anos? Nem que fosse 100.000 anos que a gente tivesse aqui das cavernas da pré-história até agora. O que a gente contaria ou data como história, né, tem o anterior à história, pré-história, e aquilo que a gente data como história de 2.000 anos de história, 3.000 anos de história. O que é 2, 3.000 anos em 4,7 bilhões de anos? Então, a história da natureza é uma história anterior à história humana. A história humana está dentro da história da natureza. A história humana se encaixa dentro da história da natureza. Então, veja, antes de nós mesmos, houve um tempo em que a espécie que predominava neste planeta eram os dinossauros. Compreende?
Então, dividir a história humana e a história da natureza e perceber que ambas não são separadas, mas, enfim, ele diz, enquanto existirem homens, a história da natureza e a história dos homens condicionam-se mutuamente. Tudo aquilo que é humano depende da natureza. É isso que ele está dizendo. Então, qual que é a relação de dependência que a gente tem? Não somos nós, somos nós seres humanos que dependemos da natureza. Não é a natureza que depende de nós. Ela estava aqui antes da nossa existência. Então, você depende do ar que você respira para sobreviver, você depende do sol para você sobreviver, para as coisas funcionarem, você depende da chuva, né? Você depende de elementos naturais para que você viva. Então, sem a natureza, sem a existência desses elementos da natureza, não há vida humana na Terra, em nenhum lugar. É a natureza que nos permite viver e até tudo aquilo que a gente cria e que a gente tem à nossa volta é necessariamente natural, né? Então, a porta, a camiseta, né? O ventilador, os livros, as roupas, as bolsas, os carros, tudo isso foi criado pelo homem, mas tudo isso é fruto de uma relação do homem com a natureza. Então, é natureza, mas tem trabalho humano. Então, aqui é natureza e trabalho humano, chama-se camiseta. Na camiseta tem algodão, tem a linha, tem a costura, etc. Né? Uma garrafa. Né? Na garrafa também, isso aqui é natureza e trabalho humano. Tem elementos naturais, a matéria-prima que vai construir um objeto que foi pensado pelos homens e que tem trabalho humano, transformando a natureza na realização dele. Garrafa. E assim sucessivamente. Vocês percebem? Então é a conjunção dessas coisas que cria essa ideia do materialismo histórico. Então, o materialismo histórico é essa materialidade da história. E aí, no slide seguinte, Marx compreende a história através de uma perspectiva histórica que ficou conhecida como materialismo histórico, termo cunhado pelo próprio autor que propõe uma abordagem economicista para a história da humanidade. Então, o materialismo histórico do Marx, né, é uma perspectiva, é um método, é uma forma de analisar e de olhar o mundo que ficou conhecida e utilizada até hoje como método de pesquisa nas ciências humanas, especialmente na sociologia. Foi criado pelo próprio Marx o termo, né, o materialismo histórico, e ele visa um olhar econômico para a sociedade, né? Não que o Marx desconsidere as outras coisas. Então, a grande crítica que o Marx recebe posteriormente é o fato de centrar todo o seu pensamento na economia e ter, por exemplo, talvez desconsiderado a cultura. Não creio que seja isso, mas ele centraliza que numa sociedade capitalista, organizada através do dinheiro e do capital, veja, dessa ideia do capital, é, obviamente a gente ia ter uma centralidade na economia como forma de explicação do mundo e da sociedade.